Fala galera, hoje vou tentar responder as perguntas que nos fizeram ontem sobre o vídeo que eu fiz lá, sobre o carbono, aço, alumínio, enfim, bora lá. Hoje aqui em Brasília choveu de novo, eu tava meio que na dúvida se eu voltava a treinar hoje, não, confesso pra vocês que eu ando meio que numa preguiça. Tem que voltar a quebrar essa inércia inicial quando você passa um tempo sem treinar, geralmente é a parte mais difícil porque custa um pouco e tal, mas aí tem que forçar a barra e voltar a treinar todo dia e tal, pra voltar na pegada. Bom, ontem até fiz a brincadeira com o drone, hoje teve drone de novo, já que choveu, fui voar, voei aqui um pouquinho. O drone ele tava com uma regulagem lá que a distância máxima que ele deixava o drone se afastar do controle remoto eram 500 metros, aí eu mudei essa configuração para 2.000 metros, tentei sair voando daqui para um laguinho que tem aqui perto, que tem, não um laguinho, um açude ali, que tem daqui a 700 metros daqui, e aí... Bom, antes de começar a responder as perguntas, vamos tentar divulgar quem está tentando fazer coisa boa, né? O Henrique Avancini, vocês devem conhecer, é o melhor mountain biker do Brasil, pelo menos o mais bem classificado. Ele tem o Ava Project. Esse Ava Project é um programa, é um projeto deles para fortalecer e tentar melhorar as condições para que alguns atletas jovens possam ter a possibilidade de ingressar no mountain bike profissional. Deixa eu pegar o release que eles me mandaram aqui. Ele existe desde 2005, o Avancini e a família dele que tocam esse projeto, existem muitas dificuldades e tudo, eles tentam os patrocínios de algumas marcas e tudo, mas eles têm conseguido trabalhar com alguns atletas. O número de atletas é pequeno, porque os recursos são pequenos, e eles tentam fazer com o que eles têm, e eles têm conseguido dar o mínimo de estrutura aí para essa galera que está começando, né? Eles estão com 3 atletas agora, que é o Jefferson Batista Flores, de Mariana, Minas Gerais, o João Firmeza, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e agora que entrou esse ano, a Daniele Moraes, de Congonhas, Minas Gerais também. O Ulf Soares, que era um atleta do Ava Project até 2016, foi contratado pela Caloi e hoje ele realmente virou um atleta profissional. Então, aí um fruto do Ava Project que está funcionando. E aí eles publicaram algumas coisas aqui e tal, eu vou ler para vocês rapidinho só para ajudar os caras na divulgação. Nossa missão é capacitar jovens atletas para que possam seguir as suas carreiras profissionalmente. Oferecemos materiais, estrutura, apoio e principalmente conhecimento para que eles possam se qualificar e eventualmente atender o mercado de bicicletas como atletas profissionais qualificados, disse o Henrique Avancini. Estamos contentes em continuar nosso trabalho com Jefferson Batista e João Firmeza, ambos têm muito potencial que ainda deve ser desenvolvido com calma, respeitando os passos corretos da evolução. A inclusão de Daniela é um marco para nós, é a primeira mulher participando do projeto e estou muito animado para começarmos o trabalho, pois ela tem uma margem de melhora enorme, destaca o Henrique Avancini. Quem patrocina o Ava Project são as seguintes empresas. A Shimano e a Caloi são as principais patrocinadoras, são as que realmente dão a boa parte do dinheiro e da estrutura para que o projeto continue, lógico, além da família Avancini, que gasta tempo e dinheiro com isso. Aí tem a Barbido Esportes, que oferece os uniformes, a Continental, que oferece os pneus e os selantes, a Spilk, que oferece os capacetes leves com sistema de ajuste, a Pro é uma marca da Shimano, né, que oferece os cockpits das bicicletas, a Adidas Eyewear, que oferece os óculos, e os selins são da marca Physique. Então esses são os parceiros do Ava Project, parabéns aí por quem está apoiando, e é isso, que só dar um recado aqui para ajudar a galera na divulgação. Beleza? Bom, vamos para as perguntas de ontem. Para quem caiu de paraquedas, ontem eu fiz um vídeo explicando do porquê que as bicicletas top geralmente são feitas de carbono e não de outros materiais. Se você não viu, dá uma assistida lá, depois volta para ver as
respostas das perguntas. O Lucas Santana: Henrique, fala um pouco sobre os garfos rígidos no mountain bike. Algumas vezes eu já dei essa opinião aqui, eu acho que eles são uma certa besteira. Você vai ter uma economia de peso, só que a suspensão no mountain bike, ela serve para dar estabilidade, tração, controle. Conforto é uma das últimas coisas que serve para a bicicleta ter. Então você vai ter um benefício de menos peso, mas por outro lado você vai ter vários prejuízos em várias outras partes. Então, se você for andar num estradão, pode até ser um garfo rígido, mas na minha opinião, eu acho que garfo rígido no mountain bike é uma bobagem. Aqui, o Marcos Jô, ele perguntou: qual a diferença de peso entre um quadro de aço, alumínio e carbono? É tão relevante assim? Depende. Se você pegar uma bicicleta top de linha de carbono, você tem quadros de carbono que pesam aí 600 gramas. Se você pegar um quadro top de aço, ele vai pesar 1 quilo e pouco. Um quadro top de alumínio vai pesar 1 quilo e pouco. É meio quilo de diferença, né? Mas se você pegar, por exemplo, um quadro top de alumínio, um quadro básico de carbono, pode ser que o de alumínio seja mais leve do que o de carbono. Então, depende aí. Se você pegar o top do top, o do carbono é bem mais leve. Mas aí você tem que fazer essa diferenciação, né? E não é só a questão do peso, a questão do custo-benefício que eu estava explicando, o design, não é só o peso que entra nessa conta. 2 rodas ou mais, acho que é um canal aqui que perguntou para mim, Shimano ou SRAM quando falamos de mountain bike? Na minha última bicicleta eu usava Shimano, eu tinha um XTR de 11 velocidades e agora eu estou com o Eagle da SRAM. Primeiro que o Eagle é uma parada diferente, assim, você tem 12 velocidades, você tem um grupo com um cassete que vai de 10 a 50, ele viabiliza uma coroa só, na minha opinião. Então, como a Shimano não tem um concorrente equivalente a esse, na minha opinião agora é SRAM. Não conseguiria substituir o Eagle por um grupo da Shimano. Não sei para teste e tal, mas na minha bicicleta é o grupo que eu escolho. Tirando isso, né, eu acho que é diferente. A Shimano tem uma passagem mais suave, ela é um câmbio, a mola, a impressão é que ela não é tão dura e tal. Ela é uma passagem mais confortável, mais macia e tudo. O SRAM, tanto na estrada quanto no mountain bike, ele tem uma passagem mais seca, uma passagem mais afinada, mas é mais seco e tal. Aí vai de gosto. Eu conheço gente que prefere Shimano, eu conheço gente que prefere SRAM, então vai muito de gosto. Eu, particularmente, gostei muito quando eu usei Shimano. A questão do Eagle é que o Eagle ficou um grupo muito bom mesmo, então atualmente eu prefiro SRAM, mas quem sabe pra frente, a SRAM mudando, a Shimano lançando alguma novidade, não sei, mas atualmente pra mim, SRAM. Aqui, Smart Plays, falando em drone, qual a autonomia da bateria? Lá no manual fala 27 minutos de voo, mas depende do vento, depende da forma como você está voando, né? O que eu tenho visto ali é que dura mais ou menos 20 e poucos minutos, arrepiando com o bichinho. O Maurício Soares me perguntou aqui: pneus maciços são bons, Henrique? Não sei, eu nunca utilizei um pneu maciço. Tem um amigo meu, chama Fernando Vilela, compete não, um cara forte aqui do mountain bike aqui em Brasília, ganha as provas, foi lá no Brasil Ride, andou muito bem e tudo. E ele tava testando um pneu maciço desses. Um outro amigo meu viu uma opinião dele, parece que o pneu é bom, ok, mas ele não tem uma rolagem tão boa, então ele segura um pouco na rolagem. Na estrada, assim, diz que você consegue sentir que ele não rola tão bem quanto um pneu de câmara de ar normal. Ele tem uma resistência um pouco maior. Mas eu nunca testei, só tô passando essa opinião para vocês de um amigo meu que é um ciclista muito bom que testou, então teria que testar para falar com vocês, mas esse é o retorno que eu sei. Tiveram algumas pessoas aqui que me perguntaram também, que eu falei do ponto de vista do carbono, um pouco mais focado pro ciclismo de estrada, e eles perguntaram ir pro mountain bike. A lógica é exatamente a mesma, você tem quadros mais leves, com uma capacidade de se fazer designs mais bonitos, e com a relação leveza e resistência do quadro é maior no mountain bike. Só que também tem a questão da fragilidade, porque o carbono, se ele toma alguma porrada fora do sentido que ele foi projetado para levar, ele pode quebrar. Como as quedas no mountain bike são um pouco mais frequentes, existe um risco maior de você quebrar o quadro. Mas
a maioria opta pelo carbono também, porque a vantagem com relação às, principalmente as bicicletas de aço, são pesadíssimas, as bicicletas de alumínio são pesadíssimas, então existe uma diferença aí nessa questão. As bicicletas de carbono, você tem mountain bikes hoje full suspension com 8 kg. Isso não existia antes era 10, 12 kg, então houve uma diferença muito grande nisso daí. Então, carbono novamente. Ilídio Roda Neves. Ele fez um comentário aqui. Valeu, Henrique, eu descobri definitivamente que as bikes de fibra de carbono não são para mim. Mesmo querendo participar de competições, me parecem muito frágeis e de difícil manutenção. Abraços. Consciente o comentário do Ilídio. Acho que isso é importante também, você saber o tipo de bicicleta que você quer para você e não simplesmente, isso é o que tem, né? Então você saber encaixar os tipos de bicicleta que tem para as suas necessidades. Isso é legal. Legal o seu comentário, Ilídio. Concordo com você. Temos o Cromoli também. Esse aqui foi o comentário do Eloir Chechiari. Pois é, o cromoli, o cromo molibdênio, o que chama, é o aço. O cromo molibdênio é uma liga de aço e é a liga que é utilizada para fazer os quadros de bicicleta de aço. Então, quando se fala uma bicicleta de aço, é a mesma coisa que a bicicleta de cromoli ou cromo molibdênio. O cromoli é o apelido do cromo molibdênio. Então, é uma liga de aço. E é isso, ele até fala, o pessoal do cicloturismo adora, é justamente por conta disso, porque o pessoal do cicloturismo, a bicicleta de cromoli ou de aço, ela é mais confortável e tal do que as bicicletas de carbono. E mais resistência, pode deixar cair, rolar morra abaixo, tal, não sei o que aparentemente ela é indestrutível. Brincadeira, não é não, mas vocês entenderam. Aí o Danilo Peixoto Gomes perguntou aqui, e os quadros de grafeno? Eu uma vez falei sobre isso aqui, não sei se foi num PQP News ou num vlog, falando sobre os quadros de grafeno. O grafeno é uma das formas do carbono e tem uma empresa fazendo os quadros com 1% de grafeno. E esse grafeno é uma coisa extremamente resistente, que conduz bem a eletricidade, mas é extremamente caro. Tem uma empresa lá que fez uma resina que tem o grafeno e tal. Aparentemente isso um pouco mais pra frente pode ser o futuro das bicicletas, mas hoje ainda é uma coisa muito cara e tal, mas enfim, já existem e eu particularmente, como eu gosto de tecnologia, eu acho que pode ser o futuro e eu gosto da ideia. O Luiz André Vidotti. Henrique, o que você acha dessas regras da UCI que regulam a geometria das bicicletas? Vou encerrar com essa, assim, eu acho que faz sentido. Essa regra do 3.1 eu não acho tanto sentido assim, mas já para evitar que se criem bicicletas que nem a Lotus e tal, que era na época fazia mais sentido, porque a época o carbono era uma coisa muito nova ainda, você ainda não tinha um controle da tecnologia tão bom e tudo, então você podia ter bicicletas frágeis e etc. Hoje em dia, o carbono está tão evoluído que nem a regra do peso mínimo, na minha opinião, faz sentido. Eles, inclusive, estão querendo tirar essa regra, porque não adianta nada. O cara fala, você tem que ter um peso mínimo de largada de 6,8 kg. Aí o cara larga com a Emonda, que ela sai de fábrica pesando 4,6 kg, enche ela de lastro para ter 6,8 kg. Então, assim, a parte da segurança não existe mais, porque a bicicleta já está mais leve do que isso. E ela aguenta a pancadaria. E do ponto de vista da geometria, você tem, por exemplo, as bicicletas de triatlon, que você tem bicicletas lindas, com as geometrias mais agressivas, ou com os geometria não, né? Mas os formatos dos tubos mais agressivos. Então eu acho que a UCI é muito tradicional, é que nem o negócio do freio a disco, o ciclismo todo tem um tradicionalismo muito grande, Então é difícil, é que nem Oscar, sabe? Porque a animação não ganha Oscar. Essa dificuldade de aceitar algumas coisas novas, enfim. Eu não sou muito fã dessas regras não, mas acho que elas, quando elas foram criadas, elas tinham mais lógica e tal. Beleza, galera? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas... Domingo, geralmente, eu aproveito quando eu tô aqui pra fazer isso, porque é um dia que eu tô descansando e tal, então eu faço o vídeo dessa forma mais rápida aqui, interagindo com vocês. Beleza? É isso então, galera. Aquele abraço, se inscreva no canal, deixe seu comentário e dá o like para fortalecer o canal. Abraço, tchau!